Pensando agora em exterior, Arraiz, eu tava olhando o dólar e ele tá exatamente no mesmo patamar de 5 anos atrás, cara. Perfeito. Em torno aí de 5,40, né? E se a gente for para pensar o máximo que a gente chegou ali, os 5,8 ali quase, parece ser uma janela novamente para quem... Onde? 5,8? Perdão, o dólar chegou a bater 5,7, 6,3, perdão, 6,2. 6,2, e então tá muito mais barato comprar hoje do que foi nos últimos tempos. Então, o primeiro ponto sobre o dólar que é importante falar, que normalmente as pessoas esperam um momento melhor do dólar para comprar, não faça isso. A gente está defendendo aqui, você deve ter percebido que a gente fala de alocação para o longo prazo. Então, se você comprar agora e está um pouquinho mais caro do que você achava, numa vida de investidor de 5, 10, 15 anos, vai ser pouca diferença. Que você comprou naquele mês e estava um pouquinho mais caro. E outra, a gente já fez isso, simulações de tentar ver o que impacta mais. Se eu ficar esperando esse melhor momento do dólar ou esperar o melhor momento dos ativos que eu estou comprando. O que é mais representativo? É escolher os ativos, não um ponto de entrada do dólar. Então esse é o primeiro ponto. E realmente nosso real esse ano performou bem, até porque estava muito descontado. Sim. E você tem ali uma política norte-americana que tem trazido muita incerteza e tem jogado contra o dólar também no mundo. O que até ajuda, de certa forma, o objetivo do Donald Trump. Então, até dando um passo atrás, se a gente olhar o que aconteceu nos últimos anos, Estados Unidos continuou sendo a grande potência, tanto em termos de crescimento econômico quanto de valorização de ativos. Teve muito estímulo do governo para as pessoas no momento difícil de pandemia, isso preservou o consumo, e lá o consumo é uns 60% do PIB, então o país cresceu ali em média 2,5%. Alta de preço de energia no momento da pandemia, isso se suavizou depois de um tempo. E nos Estados Unidos o custo de moradia ele foi um pouco mais comedido que em outros países por conta da maneira que a dívida dos imóveis é feita. Lá você não rola cada ano pela taxa básica de juros vigente, então o juro ter subido não encareceu tanto a hipoteca dos americanos como a hipoteca do alemão, a hipoteca de quem mora na Austrália, que o juro é alto, rolou, no ano seguinte a parcela que o cara tem que pagar era muito maior. Então isso também preservou o potencial de consumo do norte-americano. Tinha muito estímulo, o governo deu dinheiro para as pessoas, então tinha reserva e eu não estava tão esfolado pelo custo de moradia. Isso fez com que as pessoas continuassem resilientes consumindo e que os Estados Unidos crescesse. E esse crescimento está se esvaindo agora. Então, até metade do ano, os Estados Unidos cresceu 1,2%, tendo ali uma surpresa negativa no primeiro trimestre do ano também de um certo encolhimento. Alguns indicadores começam a desacelerar. E aí a pessoa já muda o humor muito rápido. Fala, putz, como teve muitos anos bons e agora começou a desacelerar, agora é recessão. Então, mais que eu estou recebendo questionamento. Vai ter uma recessão? O Trump tá maluco? O que eu faço com o meu dinheiro? Novamente, vamos procurar as assimetrias onde estão. Eu sempre defendi que não existe só Estados Unidos no mundo. Então, sim, eu acho que a gente está num patamar de valuation mais esticado. Isso quer dizer que a performance para frente vai ser ruim? Não. Mas você tem mais probabilidades de ter um retorno anêmico para frente, se você compra num patamar de valuation como agora. Anêmico é muito bom. É mais anêmico, mais magrinho, como a gente queira chamar aqui. Então, você pegar ali, hoje o preço-lucro está acima de 2 desvio padrão da média histórica. Se a gente for olhar para trás, isso significa que para frente a gente vai ter ali 2% de retorno anual para zero. Aí você pode discutir, tá bom, mas a gente não está numa mudança de paradigma? Agora as empresas de AI, o valuation médio, ele vai subir? É uma discussão boa. Mas não existe só Estados Unidos. E se o mundo está oferecendo outras oportunidades, por que a gente não pode olhar as ações europeias mais baratas do que as norte-americanas, ações da China, não é à toa, a gente falou do Brasil performando muito bem em dólar, a China performa melhor ainda. Olha a bolsa ali de Hong Kong. No ano passa ali 25% em dólar, algo assim. A bolsa europeia, a bolsa da Alemanha, esse ano está dando show. Então a nossa carteira neste ano, eu posso ter errado isso no ano passado, que os Estados Unidos foi a bola da vez, mas nesse ano a nossa escolha de ter mais ações além de só Estados Unidos está fazendo a gente ter uma performance melhor. Porque a Europa vai bem, a Ásia vai bem em várias partes. Então, a primeira provocação que eu vejo é, vamos procurar diversificação. A gente não precisa, os Estados Unidos provavelmente vai continuar sendo a principal nação, vai continuar crescendo bastante, as empresas inovadoras estão lá. Não estou falando para sair dos Estados Unidos. Eu estou defendendo, não tenha só Estados Unidos. Se eu compro um ETF simples, como um VT lá fora, ou aqui no Brasil um World 11, eu tenho ali 50 e poucos % dos Estados Unidos, mas eu me exponho a outras tantas coisas. E o ponto de entrada para renda fixa ainda está muito interessante. E às vezes
além das pessoas pensarem que só tem Estados Unidos no mundo, às vezes pensa que só tem ações para investir. Hoje a gente compra títulos de empresas super bem capitalizadas, desde um Citibank, Apple, empresa ali com qualidade de crédito altíssima. Eu compro um ETF que vão ter milhares de papéis, ou seja, eu tenho diversificação e eu contrato ali um patamar de dólar mais 5 quase, sem precisar ir para empresa lixo. Então, isso me dá um colchão de proteção, independentemente do que aconteça. No crédito ele é um pouco diferente, você não precisa ter o crescimento, você precisa que a empresa permaneça solvente. Eu preciso que a empresa não dê calote, não venha à falência. Então, se eu compro empresa com boa qualidade de crédito e está num yield atrativo, eu estou encomendando um colchão ali de resiliência para minha carteira. E eu acho que tem bastante prêmio ainda, assim, de ETF não muito longo, então eu não preciso nem pegar títulos de 20 anos, me dá ali os 4,5 em dólar. Hoje tem fundo Money Market, que é o fundo para fazer reservinha de emergência, pagando 4% em dólar. Então é um ponto interessante para tirar o chacoalho das ações, tirar um pouco o risco dessa concentração. E na parte das ações, sai do viés norte-americano, vamos olhar, tem oportunidade na Europa, tem oportunidade de até... Esse call ainda está dando errado, né, dos REITs, mas eu ainda acredito no potencial de valorização deles, porque é uma classe que sofre com juro alto. E o juro lá está difícil de ceder, talvez os Estados Unidos nem consiga cortar juros esse ano. E os REITs estão sofrendo, mas está tão descontado que no momento que isso der uma afrouxada, eles devem andar bastante. Então a gente promove essa diversificação, é a principal dica que eu tenho para dar hoje, né?